Chegamos à quarta carta enviada por Jesus, carta agora enviada à igreja de Tiatira. Nessa manhã eu quero falar a vocês sobre 4 ideias desse texto. Se você então quiser já anotá-las, fique à vontade. Primeira ideia é como esses irmãos dessa cidade, dessa igreja, estava vivendo um difícil dilema. Como diante desse dilema, uma falsa solução foi apresentada. Jesus então aparece a essa igreja e dá uma mensagem de alerta, seguida de uma ordem inegociável, finalizando então com uma promessa consoladora. Essas 4 coisas estão presentes no texto que nós vamos ler agora. Leve os seus olhos, então, Apocalipse capítulo 2, de 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Citando o Salmo 2, ele diz: Ele as governará com cedro de ferro, e a despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Imagine a seguinte situação. A renda e o sustento daqueles que fazem parte da comunidade da aliança se dá da seguinte maneira. A esse grupo aqui da minha esquerda se encontra aqueles que são os produtores rurais de laranja. Esse grupo que está aqui à minha frente são aqueles que trabalham na fabricação de joias e semijoias. Esses que estão à minha direita fazem parte de um grupo que presta serviço na área da saúde. São médicos, enfermeiros que servem na área da saúde.
esses grupos estão situados em uma cidade próspera. Afinal, Limeira é uma espécie de encontro de várias vias. De um lado, nós temos a Anhanguera, que leva para vários lugares do país. De outro, nós temos Bandeirante, que também conduz para outros lugares do país. E não muito distante, a Washington Luiz, que também conduz as coisas para outros cantos do país. Essa então é uma cidade onde a prosperidade acontece. Afinal, Limeira não está muito distante da principal cidade da região, São Paulo. São apenas alguns quilômetros. Esse é o lugar então da prosperidade. Essa então é uma rota comercial. Viver em Limeira é poder crescer financeiramente. É poder ter acesso a alguns bens materiais que em outros lugares do país isso não é possível. No entanto, há uma dificuldade para alguns. Porque nessa cidade só se faz alguma coisa se se participa de uma cooperativa ou de uma associação. Não se pode plantar a laranja e escoar o seu produto, a menos que você faça parte de uma cooperativa. De nada adianta produzir joias ou semijoias para poder escoar por essas vias que se encontram na cidade, a menos que você faça parte de uma cooperativa. Não adianta ter o título de médico, não adianta ter toda a documentação que lhe habilite tratar de pacientes, a menos que você faça parte de um plano de saúde, a menos que você atenda por um plano de saúde. Se você não faz parte de uma associação, então você está fadado ao fracasso e ao insucesso. Pode já dar adeus à prosperidade. Bem, então é muito fácil a situação. É simplesmente nós nos associarmos a essas cooperativas. Então aí existe um problema. Qual não é? Fazer parte dessas cooperativas traz então um difícil dilema. E o dilema é porque cada cooperativa tem o seu próprio Deus guardião. Por exemplo, os produtores rurais precisavam então cultuar a deusa da agricultura. Nesse ato de associação, a estender a mão, a assinar o contrato e dizer negócio fechado, estava incluso no contrato uma cláusula que dizia que você precisa então se prostrar diante da divindade, que é a patrona da associação. Aqueles que então trabalham com a fabricação de semijoias precisam então também cultuar ao Deus do ouro. Aqueles que estão então ligados à profissão da saúde, os profissionais da saúde, precisam então prestar culto ao Deus da cura. Aí não apenas isso, quando a associação se reúne, não se reúne apenas para cultuar a essas entidades. Se reúne também para poder aproveitar a vida nesse ambiente secreto da cooperativa. Espera-se então que você se entregue às festas que a cooperativa vai dar. E espera-se que você então seja um membro ativo dessas festas, em todos os aspectos. Bem, essa era a situação da cidade de Tiatira. Tiatira era um centro comercial. Não havia a imponência de Éfeso. Não havia o aspecto portuário de outras cidades. Mas por essa cidade passava os principais comerciantes. Tiatira era o polo de vários comércios. Ali se tingia panos. Naquele lugar
se fazia vasos lindos. E agora o dilema que é apresentado é que você precisa fazer parte de uma associação, porque sozinho você está fadado ao insucesso. Se você se deseja dar bem neste mundo, você precisa pertencer a uma associação. Se você pertence a uma associação, a sua própria adesão implica em culto aos deuses. Se você então cultua aos deuses, espera-se então que você atenda a essas festas e você coma as comidas que são oferecidas. Se você faz isso, espera-se ainda que antes de ir embora, você aproveite o máximo a imoralidade oculta nos 4 cantos ou nas 4 paredes da associação. Ao dizer negócio fechado, você está concordando com essas coisas. Isso então coloca a igreja em um dilema muito difícil. E agora, o que fazer diante disso? De um lado, se alguém deixa a associação, perde a sua posição social, sua participação na sociedade, e com certeza sofrerá necessidade, fome, perseguição e adeus à prosperidade. Talvez você vai ter lá os seus pés de laranjas e você vai vender talvez no mercado da esquina. Mas nunca vai fechar um negócio com as grandes fábricas de suco. Talvez você faça lá uma barraquinha no centro da cidade e você conseguirá vender as semijoias que você mesmo fabrica. Mas nunca terá condições de vender para um catálogo. Talvez você consiga atender alguns irmãos da igreja, medicar alguns próximos da sua família. Talvez faça isso em troca do feijão e do arroz, mas você jamais terá a condição de ter o seu próprio consultório. E esse dilema então se levanta porque, por outro lado, se você deseja então entrar nessa associação e permanecer nessa associação, atender às suas festas imorais, comendo as coisas sacrificadas aos ídolos, cometendo o pecado de fornicação, de adultério, você nega ao Senhor. E agora esse é o dilema. E a pergunta então feita é: o que nós vamos fazer diante de uma situação como essa? Bem, é nesse cenário que então se levanta alguém que tem uma solução para esse dilema. E a solução ela é muito boa aparentemente, o problema é que ela é falsa. Se levanta então no meio dessa congregação, dessa igreja, uma profetisa que é apelidada por Jesus de Jezabel, e ela finge então conhecer a verdadeira solução para o problema, e a solução que ela dá é exatamente um caminho onde você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. A sua base doutrinária é apresentada no versículo de número 24. Leve os seus olhos até o versículo de número 24. Versículo de número 24 é dito, quando Jesus vai se referir àquela igreja, do ensinamento, ou seja, ele diz: olha, a vocês que não aprenderam o que essa profetisa estava ensinando, e o ensinamento é conhecer os profundos segredos de Satanás. A base doutrinária dessa profetisa é exatamente conhecer os segredos profundos de Satanás. Ela asseverava que para você vencer o pecado, ou talvez até mesmo ter a possibilidade de ser ainda mais santo, você precisa conhecer na escala mais profunda, num grau mais variado, o pecado. E quanto mais você conhece o pecado, mais você conhece as coisas profundas do Satanás. E quanto mais você conhece essas coisas, mais santo você pode se tornar. Porque não há nenhuma virtude em negar o pecado se você não conhece o pecado. E agora ela está conduzindo por meio dessa
doutrina, os irmãos da igreja, a imoralidade sexual, para que agora se entregue ao pecado e viva com o melhor dos dois mundos. Diante dessa situação, Jesus olha para a igreja e Jesus vê essa profetisa e ele agora a identifica como sendo uma espécie de segunda Jezabel, uma Jezabel 2.0. E para você entender então a relação de Jesus, você precisa compreender quem foi Jezabel. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós descobrimos que havia uma rainha pagã, uma princesa pagã, que se casou com um rei de Israel chamado Acabe. Essa rainha trouxe para Israel, para dentro dos palácios, toda a idolatria que ela tinha no seu povo. De início ela logo estabeleceu o culto a Baal, uma das entidades pagãs do seu tempo. E agora ela conduziu o povo à imoralidade sexual, não apenas à idolatria. E fez isso não apenas nos salões dos palácios, mas agora espalhou essa verdade por todo o arraial de Deus. De tal maneira que diz as Escrituras que até mesmo os sacerdotes deixaram de lado a sua lealdade a Yahvé e agora se entregaram à filosofia de Jezabel e se corromperam não apenas na adoração a outros deuses, mas na prática da pecaminosidade, se entregando aos mais terríveis pecados. Aqueles que se levantaram contra essa mulher foram perseguidos, e não foram poucos os profetas, que ela mesma matou. O próprio Deus disse, por meio do seu profeta, que destruiria essa mulher, e ele o fez. Ela caiu de um determinado lugar. Quando foram buscar o seu corpo, as únicas coisas que os cães deixaram foram os seus pés, as suas mãos e o seu crânio. Mais nada. Agora, Jesus diz, há uma segunda Jezabel no meio de vocês. Alguém que está conduzindo o meu povo para a adoração a outros deuses. Alguém que está conduzindo o meu povo à imoralidade sexual. Alguém que está trazendo uma mensagem que não é a mensagem radical do meu evangelho, porque mais uma vez, como em Pérgamo, observe que o mundanismo já armou a sua tenda dentro da igreja e tem a adesão de uns e o conformismo de outros. E é exatamente diante dessa realidade que Jesus se apresenta a essa igreja. E observe vocês que essa mulher, ela está sendo usada pelo inimigo das nossas almas, mais uma vez de uma forma muito sutil, e é a maneira como ele tem trabalhado no meio da sua igreja. Como eu disse na semana passada, ele já tinha tentado em outros lugares a perseguição, mas o povo permaneceu firme. Isso estava acontecendo no meio de Tiatira também. Por isso que Jesus vai louvar essa igreja, ele começa com uma palavra de louvor. Ele diz, olha, eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu amor. Observe que em Éfeso é isso que está faltando, o amor. Mas essa igreja, diferente de Éfeso, ela ainda também tem amor. E diferente de Éfeso, as suas últimas obras são melhores do que as primeiras. É isso que diz o versículo de número 18. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Jesus diz, eu conheço, eu sei da sua fé. Eu sei do seu serviço, eu sei da sua perseverança. Num contexto das cartas, quando essas coisas são colocadas juntas, é porque ele está tentando sintetizar todo o pensamento em apenas uma frase. Eu sei que você é uma testemunha fiel.
E diante da fidelidade no que diz respeito às questões externas, agora o inimigo deixa de lado a perseguição e passa mais uma vez a usar a estratégia da sedução. E agora Jezabel, ela tem o púlpito da igreja, talvez. Ela anda pelos corredores da igreja. E literalmente o que é dito assim aqui é: por seu ensino ela engana. Por meio do seu ensino ela engana as pessoas. E o seu ensino tem levado a uma prática pecaminosa, porque é da cátedra até a cama. O sermão começa num púlpito, mas termina em um leito. E as pessoas estão se deixando levar por essas coisas. A mensagem dela não é de apostasia, a mensagem de Jezabel é de ecumenismo. Essa história de que nós precisamos apenas servir a um Deus, isso é coisa que João ensinou, mas que não faz sentido. Por que não ser leal a Jesus e ao mesmo tempo a César? Essas coisas que vocês estiveram ouvindo aí, lendo esse tal de apóstolo Paulo, de que o nosso corpo é para o Senhor e não para a imoralidade sexual, isso é uma coisa que não é uma verdade. Isso ainda é para quem é iniciante. Isso ainda é para quem está dando os primeiros passos. Há um caminho mais oculto, há um caminho mais fácil, há uma maneira mais profunda de se conhecer a Deus. E quando você então se liberta disso que te escraviza, você pode então entregar sim o seu corpo à imoralidade. Agora, o que chamou a minha atenção enquanto eu estudava esse texto foi exatamente uma pergunta. Porque você imagina como essas duas teologias são tão excludentes. Como Cristo é uma coisa e César é outra. Como santidade não tem a ver com promiscuidade. E a pergunta que surgiu na minha mente é: como que alguém consegue e busca casar essas duas coisas e viver de consciência limpa? São duas, é preto e branco. São duas coisas tão excludentes. Por que isso acontece? A minha reflexão levou a essa frase. Jezabel, através da sua subjetividade caída, tentou sem sucesso justificar um pecado evidente, relativizando a verdade. Deixa eu quebrar essa frase para que você entenda. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é o fato de que o que ela está ensinando vem da sua subjetividade caída e não da revelação objetiva. Observe como o texto diz, Jesus é claro em dizer. Veja isso comigo, por favor. Versículo de número 20, ele diz: olha, no entanto, eu tenho contra você, eu tenho isto. Você está tolerando Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. É ela que se autodenomina profetiza. A autoridade não vem de fora, surge de dentro. Ninguém coloca a mão sobre a cabeça dessa mulher e agora transmite uma autoridade. Ela mesmo que dá a si mesma essa autoridade. E toda a sua teologia surge da subjetividade do seu coração. Não há nada de objetivo em tudo que ela pensa, em toda a sua formulação teológica. Ela imagina coisas vãs e por meio dessa imaginação, ela cria então uma teologia. Agora a pergunta é: por que ela cria essa teologia? Porque ela está tentando, sem sucesso, justificar um pecado que é evidente. Você consegue observar que isso aqui é uma atitude covarde?
de alguém que não tenha a coragem de dizer assim: eu quero mesmo é viver no pecado, sabe? O meu coração está entregue ao dinheiro, esse é o meu Deus, eu quero prazer, eu quero entregar a minha vida a essas coisas e essa é a minha vida. O que está motivando toda essa teologia é a justificativa de como um cristão pode fazer parte de uma sociedade onde há culto pagão, onde há comidas sacrificadas a ídolos, onde há imoralidade, e como você pode ter essa coisa sem deixar de ter essa outra. De como você pode casar essas duas coisas. E a fim de tentar juntar essas duas coisas que são por si mesmas excludentes, ela cria essa teologia. Que vem da onde? Da subjetividade do seu coração. E o que ela faz com isso? Ela relativiza uma verdade que é absoluta. Ela diz: não é bem assim. Sabe? Assim, João disse que tinha que ser assim, mas, sabe, isso não é assim, sabe, preto no branco. Talvez essa seja a verdade de João, mas não precisa ser necessariamente a nossa verdade. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa bem prática, para que você entendesse algumas coisas que estão à nossa volta. Afinal, as cartas a essa igreja, dá para a gente analisar algumas coisas na nossa igreja. E quando eu falo igreja, eu digo de maneira geral. Por que um pastor, então, se levanta para pregar uma mensagem de prosperidade, para dizer que não há sofrimento para o justo, para dizer que a vida é só vitória, quando as Escrituras dizem que isso não é uma realidade absoluta presente na vida de todos? Quando a verdade já foi revelada e dita de que no mundo nós teríamos aflições, que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós também venceríamos. Quando nós encontramos o próprio Cristo sofrendo, quando nós encontramos talvez o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo, falando das suas lutas, das suas fraquezas e do seu sofrimento. E a Bíblia é clara em apresentar essas coisas. Então por que nós encontramos isso tão presente na igreja? A razão é muito simples. É alguém que tem isso como ídolo no coração. Ele ama isso mais do que o Senhor Jesus. Só que ele não tem a coragem de dizer: eu vou sair da igreja, eu vou arrumar um meio de ganhar muito dinheiro. E aí então ele cria uma teologia para justificar a idolatria do seu coração, e assim justificar um pecado evidente, e a fim de justificar essas coisas, ele relativiza a verdade. Por que a gente encontra tanto liberalismo moral no meio da igreja? Porque tem pessoas que o seu coração, que é uma fábrica de ídolo, criou o ídolo da imoralidade, e ele ama essas coisas, ele ama essa safadeza, só que ele não quer abandonar a espiritualidade, porque ele teme o que pode vir. Então o que ele faz? Ele pega esse ídolo e ele cria então uma teologia que justifique essa prática, relativizando a verdade. E é exatamente isso que Jezabel está fazendo. Por meio da sua subjetividade, ela tenta justificar um pecado que é claro, relativizando aquilo que já foi revelado. Diante dessa situação, então, a gente percebe uma outra coisa no meio da igreja. Observe como Jezabel, mesmo diante de uma igreja que tem fé, amor, perseverança, ela encontra discípulos. Assim, como que uma mulher que surge no meio da igreja dizendo assim: você precisa conhecer as coisas profundas do diabo, não tem problema nenhum você fazer parte das associações, se entregar a esses deuses, se entregar à idolatria, se entregar à imoralidade.
Agora, como que ela consegue no meio da igreja, gente? É no meio da igreja ter discípulos. Porque no meio da igreja há pessoas que têm essas coisas como um ídolo do seu coração, e elas alimentam a Jezabel com essas ideias, e Jezabel alimenta elas também, e é uma retroalimentação. É um dando alimento para o ídolo do outro. Aí sabe o que acontece? Jesus se apresenta com uma mensagem de alerta. A mensagem de Jesus é: olha, o tempo já acabou para ela, e pode também acabar para vocês. Veja o que Jesus diz. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer. Literalmente aqui significa: vou fazê-la cair de cama. Leito versus leito. Leito do prazer versus leito da morte. E ele continua: e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Ele está dizendo aqui que ele vai trazer sofrimento. E ele continua: matarei os filhos dessa mulher. Quando você lê a carta de Coríntios, Paulo vai dizer que alguns estavam banalizando a ceia. E ele diz: olha, é por essa razão que há no meio de vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus tirou a imoralidade do meio da igreja. É isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está falando. E aí ele diz então, versículo de número 23, essa mensagem de alerta nos leva a isso. Então, é a ordem inegociável. E ele diz, antes disso, melhor dizendo, observe, continue comigo no texto. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as coisas, de acordo com as suas obras. Jesus então aqui está dizendo que ele vai então agir e tirar o mal do meio do seu povo. De que de fato ele vai se apresentar como juiz desse povo. E agora isso aqui nos ajuda a entender a maneira como ele se apresenta no início. Eu já disse para vocês que todas as vezes que Jesus se apresenta no meio da igreja, os seus atributos apresentados são contextuais, ou seja, é de acordo com a realidade da igreja. Leve então seus olhos agora até o versículo de número 18. Estas são as palavras de quem? Primeiro, Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os seus pés como bronze reluzentes. Agora conecte isso à ideia que nós acabamos de ler. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Por que Jesus então se apresenta como se apresentou? Filho de Deus é a expressão que tem duas ideias aqui por trás. A primeira, de proteção. Ele é aquele que protege a sua igreja. Quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente, estava lá os protegendo alguém, diz quem viu, como quem um filho de Deus. E agora ele protege aqueles que são seus. Mas não apenas a ideia de proteção, que paradoxalmente sempre está presente nessas cartas, consolo e juízo. O juízo aqui é apresentado como ele sendo filho de Deus. Isso te lembra o Salmo de número 2, então? Deus estabelece o seu filho como rei. E como que o Salmo 2 apresenta esse rei? Como aquele que tem uma vara que é tão dura como um ferro. Ele vai vir e ele vai quebrar um vaso de barro, deixando aos pedaços. Observe que é dito então que ele é aquele que tem pés de bronze, ou seja,
quando ele aparecer na sua frente, não tem mais jeito. Não adianta nem correr, ele vai passar por cima. Agora olha que coisa terrível. Esse que é o Filho de Deus e que por isso julga todas as coisas, que quando vem ao nosso encontro não tem outro jeito a não ser esmagado por ele mesmo, é aquele que tem então olhos de fogo. O que isso significa? Isso significa que ele é aquele que tudo vê. Sem querer ofender ninguém, mudando o que precisa ser mudado, pegando apenas a ideia do ocultismo, esquecendo tudo mais. O que acontece nessas cooperativas é algo parecido com a maçonaria, onde ninguém sabe o que acontece lá dentro. Ninguém sabe ao certo quem é membro e quem não é, e como que são as coisas lá dentro. E as pessoas, elas acham que elas podem então viver o melhor dos dois mundos, uma vida de Lego, e isso vai ficar tranquilo. Afinal, sabe, aqueles presbíteros são bobinhos, sabe? Eles não conhecem todas as coisas. Sabe, ninguém está vendo isso. Oh, e quem sabe também está aqui, ó. O irmão fulano também está aqui. Se me entregar, eu entrego. Aí Jesus se apresenta como aquele que sonda o mais profundo do coração. Não importa o grau de escuridão, ele vê. Não importa o quanto oculto é o pecado, ele olha e ele vê. Ele vê todas as coisas. Você pode esconder o seu pecado da liderança da igreja, mas você nunca vai esconder de Cristo Jesus. Agora deixe-me dizer uma coisa, para você que está vivendo vida de pecado no meio da igreja, é melhor que você não tenha um encontro com Ele. É melhor. A mensagem então aqui é clara, você só... É o que eu disse na semana passada, e eu gostaria de dizer novamente. Não há como você se proteger da vara dele, a menos que ele mesmo te guarde. Não há como você não ser quebrado por ele, a menos que ele mesmo te proteja. Não há proteção contra a ira dele, a menos que ele mesmo te abrigue. Você consegue entender aqui que diante de Jesus você está perdido, a não ser que você esteja nas costas dele e não na frente? Agora esses irmãos, eles estão se colocando em uma batalha, não ao lado de Jesus. Eles estão negando a Jesus em prol de César, em prol de conforto, em prol de prazer. E a mensagem de Jesus para essa igreja é: esse não é um bom negócio. Se for para fechar esse negócio, é melhor você desfazer a sociedade. É melhor você morrer com Cristo do que viver sem Ele. Porque um dia você vai se encontrar com Ele, e será terrível esse encontro. Nesse dia você precisa estar nas costas dele, não na frente. É isso que Jesus diz. A igreja fiel, ele diz então, ele dá uma ordem negociável. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm. Agora preste atenção, que coisa linda. A pergunta que a ser feita é: o que essa igreja tem? O que essa igreja tem? Essa igreja tem o Antigo Testamento, os ensinos dos apóstolos e agora uma carta do próprio Jesus. Consegue perceber o que Jesus está dizendo aqui? Em um mundo em que busca o ocultismo e a subjetividade, como é o caso de Jezabel, ele ordena se agarrar na revelação objetiva. Deixa eu dizer novamente. Em um mundo que está buscando coisas ocultas, o ocultismo, que é fruto de uma subjetividade, ele apresenta uma revelação, então é muito claro, está aí, ó, pega, abre e lê. Não precisa ninguém dizer que foi no quinto dos infernos 7 vezes e que tem a mensagem para você. Está aqui, ó, abre e lê. Esse dia eu vi um cartaz de alguém que eu falei assim: eu só não vou pela chamada. Fulano de tal, 7 vezes,
14 vezes no inferno, foi 14 vezes para o inferno e 7 para o céu. Alguém que vai mais para o inferno do que para o céu não tem nada de bom para me dizer. Eu já não vou por isso. Mas a nossa sociedade gosta desse ocultismo, dessa coisa, sabe? Aqui os estudiosos dizem que talvez esteja aqui por trás já uma espécie de proto-gnosticismo, um embrião do gnosticismo. Uma filosofia que levava a um conhecimento oculto, sabe? Uma coisa que ninguém... Isso aqui é para poucos. E aí as pessoas ainda estão apegadas a essas coisas. E elas vêm para você e dizem assim, ó, Deus revelou a mim, na minha subjetividade, o que eu tenho que dizer para você. E aí Jesus está dizendo, está aqui, ó. A revelação é objetiva. Se apegue a essas coisas, porque foram essas coisas que levaram vocês à fé, o amor, a perseverança, a estar do meu lado e não contra mim. A mensagem é muito clara, o que a gente precisa é o que já foi revelado. E aí ele então encerra com uma promessa. E essa promessa final, ela é apresentada no versículo de número 26. E com ela eu termino. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Você entende o que Jesus está dizendo? Gente, preste atenção nisso. Era dito que Apolo, que era o grande deus dessa cidade, era o filho de Zeus. Filho principal do grande deus. O imperador era aquele que era Apolo encarnado. A Apolo era dado a autoridade de governar todas as coisas. E de proteger ou ameaçar. Apolo era um dos deuses mais temíveis. Agora você imagina temer um Deus que você não vê, já era uma realidade. Agora você imagina temer um Deus que você vê, é o imperador. As suas ações são vistas. De fato, a sua presença gera terror e pavor. Porque quando ele julga com crueldade. Talvez nenhum império foi tão maldoso como o Império Romano dessa época. A sentença era executada em pouco tempo. E agora você está vendo esse Deus encarnado mostrando a sua ira. Qual é a tentação? Eu vou para o lado desse cara. Jesus está dizendo assim, é muito melhor fazer parte do meu reino do que desse reino. Porque no final de todas as coisas, quem está do lado de cá é que vai julgar. A última palavra será dada para quem está do lado de cá. E ele diz, olha, eu vou julgar todas as coisas. E ele apresenta aqui uma ideia que aparece em outros lugares das Escrituras, é que nós faremos parte desse julgamento. Nós que vamos julgar Domiciliano, Nero, juntamente com o grande rei. A mensagem é clara, você quer julgar ou ser julgado? Por esse que tem olhos de fogo, é o Filho de Deus, olhos como de fogo, é o Filho de Deus, e por onde ele passa, ele tudo destrói, porque os seus pés são como bronze reluzentes. Ele diz, outra implicação do seu reino, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã, uma referência ao reino de Deus. Isso nos leva então a duas coisas finais. Primeira delas, isso é tão elementar, tão simples, eu já disse, mas eu preciso dizer de novo. Cristo basta. Não é curioso você pensar que Jezabel criou essa teologia terrível. Se você depois do sermão quiser me perguntar o que significa conhecer as coisas profundas do Satanás, eu não sei dizer para você o que é isso. Se você me perguntar de onde isso pode ter surgido, muito menos. Agora ela criou todas essas coisas, misturou cristianismo com paganismo.
Para quê? Para satisfazer o seu desejo de proteção, conforto, dado pelo dinheiro. Afinal, fazer parte da associação traz prosperidade. Ao mesmo tempo, para justificar o seu desejo e a sua busca por felicidade e prazer. Agora, essa carta não seria escrita se ela entendesse que Cristo basta. Essa carta não seria escrita se ela entendesse que não é no ocultismo, do misticismo e do sincretismo que está o entendimento de quem é Deus. Você entendeu a oração do presbítero Fábio? Que em Cristo está, todas as coisas ocultas estão em Cristo? Você não precisa de mais nada para a plenitude da sua vida, satisfação do seu ser, senão Cristo. A proteção, o conforto, sabe essas coisas que você e eu, que nós buscamos o tempo todo? Sabe esses ídolos do nosso coração, que a gente quer agradar e quer satisfazer o tempo todo, e a gente se prostra diante dele, a gente adora, e a gente tenta racionalizar o pecado, para poder fazer com que isso seja uma prática, sabe, aceitável. E aí, dentro dessa nossa subjetividade idólatra, a gente cria os nossos próprios deuses, relativiza a verdade, a fim de adorar essas coisas. A gente não faria nada disso, se a gente entendesse isso tão simples. 2 palavras: Cristo basta. Você quer proteção? Vá para a cruz. Você quer consolo? Vá para a cruz. Ah, você quer, sabe, desfrutar do mais pleno da vida? Vá para a cruz. Não, eu quero realmente ser feliz. Vá a Cristo. Cristo basta. É isso que Jezabel não entendeu. E por não entender, ela criou uma teologia terrível. Agora deixe-me dizer uma outra coisa, porque talvez essa mensagem pode nos levar a uma ideia, essa série. Eu estava pensando isso essa semana. Sabe, nessa série a gente tem falado muito de pensar não só no aqui e agora, mas no lá e o então. E talvez essa série possa despertar esse sentimento, né? Que o que disse o filósofo Karl Marx, ele disse assim que o iluminismo tinha se levantado e tinha dito assim que esse negócio de céu, inferno, isso é coisa da cabeça da religião. Isso nem existe. Karl Marx veio depois e fundamentou mais isso, dizendo assim, olha, na verdade, é por essa razão que as pessoas estão sofrendo mais acomodadas. Porque a religião, ela é o ópio do povo, ou seja, ela anestesia as pessoas. Porque você está sofrendo, classes dominantes te subjugando, e você fica ali naquele sofrimento, só que você não pega nas armas, você não vai para a guerra. Por quê? Porque você diz assim, não, sabe, um dia Jesus vai voltar, no lá e então ele vai vir, e aí ele vai resolver todas as coisas, então vamos pensar no lá e então e esquecer um pouco aqui agora. E ele diz assim, se a religião não colocasse isso no coração do ser humano, ele estaria mais preocupado com o presente. 2 erros aqui. Primeiro, eles diziam que essa realidade futura ela é irreal. Isso não é uma verdade. Isso aqui não é uma coisa que você vai chegar para descobrir se é certo ou não. Isso é um fato. Que Cristo vai voltar, que ele tem um reino que será definitivamente estabelecido, isso é um fato. Isso não é coisa, não é história para a criança dormir. Segundo, quem disse que o reino de Deus é só lá e então e não tem a ver com aqui e agora? Por isso que essas cartas estão sendo escritas. Lembra? Essas são as palavras das coisas do presente. São cartas históricas, contextualizadas, para mostrar que o reino de Cristo já é uma realidade. Desfrutar do seu conforto e da sua presença já é uma realidade. Isso não é coisa só de lá para frente. Talvez isso Karl Marx tenha nos ensinado a entender que o cristianismo, Cristo, não veio para nos deixar paralisados, mas ainda mais animados. O reino dele já é uma realidade,
já é um fato. Por isso, essa não é uma coisa que você tem que pensar só para o futuro. Essa é uma coisa também por aqui e agora. É evidente que não é na dimensão futura, mas que Cristo já cuida de nós, isso é um fato. De que Ele tem o melhor para a gente já aqui. Bobo é eu e você, que por não entender aqui isso, temos nos contentado com coisas desse mundo, quando já deveríamos de desfrutar de coisas celestiais. Aí a gente fica buscando algo nas coisas pequenas, quando a gente foi criado para algo muito maior. Talvez essa seja a causa dos nossos problemas existenciais. A gente não entender que Cristo basta. Eu queria que você ficasse de pé. E a gente vai cantar todos juntos esse último hino. E eu queria que você cantasse entendendo essa mensagem. Que Cristo venceu e porque Ele venceu nós também venceremos. Ele é o Senhor. Ele é o Rei da glória.